paz. Fecha os olhos, vamos orar. Pastor, perdoa, lembrando da Michele também. Sim. Tá? Vamos levantar um clamor aqui nessa noite, por todos aqueles que estão sofrendo, por todos aqueles que estão no campo de batalha, como a nossa querida irmã Michele, enfermeira, o pastor Renan, que hoje está em serviço, é bombeiro, todos aqueles que estão, de certa forma, de frente para essa guerra, correndo risco de ser contaminado, de contaminar sua família, e vamos pedir ao bondoso Deus que esteja guardando, protegendo, livrando a todos eles. Feche seus olhos aonde você estiver, na sua casa. Queria te pedir que você venha entrar em espírito de oração. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, que em meio às lutas, às tribulações, o Senhor tem sido conosco, o Senhor não tem nos abandonado, o Senhor não tem desamparado o seu povo, os seus filhos. Pai, em nome de Jesus, como igreja, nessa noite, queremos clamar, ó Deus, pelos nossos irmãos, ó Deus, que estão, Pai, passando por lutas, por dificuldades. Pai, como nós já oramos aqui, mas clamamos novamente, Senhor, porque nós entendemos, sabemos que não deve ser fácil perder um ente querido. Deus, em nome de Jesus, toma a família Vaz nas tuas mãos. Deus, toma todos aqueles, ó Pai, que perderam parentes, amigos, pessoas queridas, devido, ó Pai, a qualquer enfermidade, principalmente essa que hoje está assolando, ó Pai, todo mundo. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa estar consolando, que o Teu Espírito Santo possa estar visitando nessa noite, Deus, e que a paz que excede a todo entendimento possa estar alcançando os seus corações, as suas mentes em Cristo Jesus. Senhor, eu quero interceder também por meus irmãos, ó Deus, que hoje estão, ó Pai, no meio da batalha, Senhor, de serviço, que são serviços essenciais, ó Pai, para atender a população. Deus, em nome de Jesus, guarda cada um deles, Senhor. Livra, Deus, de todo o mal, Senhor. Abençoa, Senhor. Toma a Michele, toma o pastor Renan. Deus, em nome de Jesus, toma todos aqueles que estão, ó Deus, trabalhando, ó Pai, envolvidos, ó Pai, nessa obra. Deus, em nome de Jesus, pedimos que a Tua bênção, pedimos que a Tua graça, pedimos que a Tua paz seja sobre eles, ó Deus. Deus, toma a nossa casa, Senhor, toma a nossa família, Senhor. Assim como o Senhor nos guardou no dia de hoje, Senhor, que venha ser amanhã e sucessivamente, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos clamar a Ti, Deus, por nosso favor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus, que a Tua misericórdia venha nos alcançar, Senhor, que a Tua misericórdia venha ser sobre as nossas vidas, não porque nós somos merecedores, pelo contrário, Senhor, mas porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é misericordioso, Senhor. Deus, entra com providência, Senhor, cura o Teu povo, cura essa nação, Senhor. Deus, em nome de Jesus, preserva as vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Dá sabedoria também, Senhor, a todos os nossos governantes, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, orienta esses homens, ó Pai, que a maldade que possa estar no coração deles, ó Deus, que o Seu Espírito Santo possa estar quebrantando, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar atuando, ó Deus. Dê a eles sabedoria, Deus, dê a eles graça, Senhor, que o Teu Espírito venha estar se movendo ao nosso favor, Deus. Deus, em nome de Jesus, queremos clamar por Ti, Senhor, nessa noite, pedindo a Tua misericórdia, Deus, Tua graça sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, repousa Sua paz sobre cada lar que agora está assistindo essa live, Senhor. Deus, em nome de Jesus, seja qual for o motivo de aflição, ó Pai, que a Tua paz seja sobre cada família, sobre cada lar, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos? Então nós vamos dar continuidade no nosso culto da palavra. A gente está fazendo o nosso culto da palavra num formato um pouco diferente. A ideia desse culto é que nós viemos, ainda que em pouco tempo, estudar a palavra de Deus, e nós estamos meditando no livro de Atos. É por isso que o Hamilton falou a respeito do livro de Atos, que é o livro que nós estamos estudando durante esse período, onde você pode compartilhar conosco no nosso grupo Pão Diário, lá a tua meditação diária. A gente está seguindo aqui a risca, conforme diz a palavra de Deus. Lá em Atos 2:42 diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Então nós estamos aqui perseverando na doutrina dos apóstolos. E que doutrina é essa? Nós, nas semanas anteriores, falamos sobre algumas doutrinas. Falamos na primeira semana sobre a doutrina da salvação, e nós estamos falando hoje sobre a doutrina de Cristo. Cristo na sua humanidade. E só voltando um pouquinho, na semana passada nós compartilhamos a respeito da humanidade de Cristo, e que existe mais insumos a respeito da veracidade da existência de Cristo do que grandes personagens históricos que nós podemos encontrar hoje na ciência e nas histórias, no livro de história.
Nós, semana passada, até mencionamos acerca do Alexandre o Grande. Eu gosto muito de história, eu gosto da história dele, onde Alexandre o Grande, o primeiro registro histórico sobre a sua vida, sobre os seus feitos, aconteceu 300 anos após a sua morte. Então, a possibilidade de haver erros ou haver informações aquém ou além do que ele realmente fez é muito grande. Por outro lado, Jesus, o último registro acerca da morte de Jesus aconteceu 100 anos, ou seja, se o primeiro registro sobre Alexandre o Grande aconteceu 300 anos após a sua morte, o último registro acerca de Jesus aconteceu 100 anos, quase 100 anos após a sua morte. Então está aí a grande chance de que, do Jesus que nós falamos, ter acontecido os seus milagres, os seus feitos, e nós estamos hoje falando sobre a sua humanidade. Foi muito bem colocado na semana passada que o mundo pode negar a divindade de Cristo, mas não tem como negar a sua humanidade, tendo em vista que hoje o calendário humano da humanidade foi mudado, né? Ele quebrou o calendário, tem antes de Cristo e depois de Cristo. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a humanidade de Cristo, dentro dessa perspectiva de Cristo ser humano, de Cristo carne e osso como eu e você, de Jesus que veio em carne e osso, teve as mesmas sensações, os mesmos medos, as mesmas angústias, as mesmas aflições que nós enfrentamos. E dentro desse estudo, agora depois de uma breve reconstituição, eu queria perguntar para vocês o que é paradigma. Quem pode colocar aí conosco, participando conosco, o que é um paradigma? Quem sabe definir o que é paradigma? O que é um paradigma? Quem pode colocar uma definição aí? Vale consultar no Google, vale consultar na internet. O que é um paradigma? Será que algum de vocês aí que está nos assistindo sabe dizer o que é um paradigma? É só escrever aí, que nós vamos estar lendo aqui. O que é um paradigma? Será que ninguém sabe o que é um paradigma? Vamos dar um tempinho, porque eu estou acompanhando aqui pelo celular e está com delay. Está com delay? Será que ninguém colocou aí? Bom, Jesus ele quebrou alguns paradigmas. Eu queria antes de... Pastora Célia, desculpa te cortar, fez a primeira participação, modelo. Modelo, show de bola, isso aí, modelo. Muito legal. Modelo, paradigma é um modelo. Deise Jacó, um beijo, Deise Jacó, estamos com saudade e felizes pela sua recuperação. Ela colocou aqui um padrão, um modelo a seguir. Isso aí. Um modelo a seguir. Padrão, modelo a seguir, legal. A pastora Célia está arrebentando, ela botou aqui, regra de conduta. Regra de conduta, exatamente. Vamos lá, dentro disso aí. Grazi Bessa, um exemplo que serve como modelo, padrão. Um exemplo que serve como modelo, padrão. Adriele colocou padrão aqui também. Amém. Sulamita, modelo a seguir. Modelo a seguir. Então, queridos, exatamente tudo isso que vocês falaram. Eu não vou nem enfeitar mais aqui, porque vocês já falaram tudo, inclusive acho que algum aí pegou a cópia que eu tinha copiado, né? É um modelo, é um padrão a seguir. Então, o paradigma é um modelo. E Jesus, na sua humanidade, ele quebrou vários paradigmas, né? Diversos paradigmas. Jesus, pelo seu lado humano, ele quebrou. E aí eu cito alguns exemplos, por exemplo, um paradigma que naquela época não era comum acontecer, era um Deus virar homem. Era um paradigma, porque como é que pode um Deus, um ser supremo, um ser todo-poderoso, vir em forma humana, vir em figura humana, né? Então, para aquela época, principalmente, entender, aceitar que Jesus era Deus, era muito complicado na cabeça deles. Primeiro porque os reis daquela época se comparavam a Deus. Ele fez o processo inverso, né? Os homens querendo ser Deus e o Deus se tornando homem, né? Então, Jesus ele já quebrou o primeiro paradigma, que na forma humana, jamais um Deus se tornaria um homem, né? E aí dentro de vários contos, vários reinados, vários impérios, a gente vê totalmente o contrário. Então paradigma, a gente já vê que Jesus quebrou esse paradigma no quesito de um Deus se transformar em homem. Pastor Luiz Cláudio, para eu entrar tranquilo em casa, a Aline colocou aqui, digno de ser copiado. Então eu tinha que compartilhar com vocês aqui. É isso aí. É um padrão, Jesus é um padrão digno a ser copiado, né? Um modelo digno a ser copiado. Esse paradigma Cristo que não pode ser quebrado, né? Outro paradigma que Jesus quebrou, muito interessante, é que naquela sociedade da época,
os judeus, eles não se relacionavam com os samaritanos. Os samaritanos eram um povo excluído, os judeus não tinham contato com eles, e Jesus quebra o paradigma, e é muito interessante quando ele conta aquela parábola, quando pergunta: mestre, quem é o meu próximo? E aí Jesus, ele fala: passa o sacerdote, passa um levita, ou seja, passa a nata judaica, passa a casta judaica, e Jesus diz que foi um samaritano que acolheu o próximo. Então Jesus começa a quebrar um paradigma de que os samaritanos não eram aquilo que os judeus diziam ser. Tanto que Jesus fala, né? Ficai em Jerusalém até que sejais revestido do alto, e sereis minha testemunha, tanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Então Jesus quebrou um outro paradigma aí. Um outro paradigma que Jesus quebrou foi as mulheres. Naquela época as mulheres não tinham valor só pelo fato de ser mulher. E Jesus, ele quebrou esse paradigma que você vê diversas vezes Jesus conversando como uma mulher. Não tinha, os homens não conversavam com uma mulher, os homens não se relacionavam com as mulheres de forma pública. E Jesus, ele lá indo para Samaria, ele encontra com uma mulher lá no poço de Jacó, Maria Madalena, aquela mulher que limpa os pés de Jesus, lava os pés de Jesus, enxuga com o seu cabelo. Jesus, quando ele cura aquela mulher que estava com fluxo de sangue, então nós vemos Jesus aí quebrando diversos paradigmas de uma sociedade, um padrão social que Jesus estava quebrando, né? Inclusive até na questão do divórcio, quando Jesus fala acerca do divórcio, onde os homens repudiavam as mulheres e aí impediam elas de dar continuidade na sua vida. Então nós vemos aí vários paradigmas Jesus quebrando, né? Pode colocar aí. O mais interessante de Jesus é que ele não estava muito preocupado com a reputação, né? Ele se preocupava com o coração das pessoas. Então ele não se preocupava com o que o fariseu ia falar quando ele abordou a mulher samaritana. Ele estava preocupado com o coração da mulher samaritana, né? Tanto que nesse texto parece que vai ser criado ali uma discussão teológica, né? Onde que eu devo adorar? E aí ele entra para uma coisa maravilhosa, que ele fala: os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então ele transforma até o conceito de adoração, que não é num lugar físico, mas é num lugar aqui dentro, no espírito, né? Então ele não estava preocupado com reputação, né? Ele estava preocupado com o coração das pessoas. Exatamente. Na verdade, ele trouxe uma revelação para aquela mulher através disso, né? Uma revelação do que era a verdadeira adoração, que até então ela estava querendo descobrir onde é que se fazia de forma, digamos, correta, né? E aí Jesus fala: nem em Jerusalém nem em Samaria, né? Quero dizer para você que vai chegar o dia, chegará, que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Então Jesus, ele quebra esse paradigma não só com as mulheres, mas também com os publicanos, né? Quem eram os publicanos? Aqueles que publicamente declaravam que não queriam saber da Torá, não queriam saber de Deus, eram os pecadores, eram os excluídos. Os fariseus olhavam com desprezo esses publicanos. E aí viam Jesus conversando com eles, Jesus se relacionando com eles, no sentido de cuidado, tanto que Jesus fala: olha, eu vim para os que estão doentes, não para os que estão sãos. Então Jesus, ele quebra paradigma. A gente às vezes tem isso dentro de nós, de exclusão: aquele lá é pecador, aquele ali não é merecedor. E Jesus, ele quebrou esse paradigma, que no reino de Deus todos nós somos pecadores, todos nós recebemos a misericórdia de Deus, a graça de Deus sobre nós. Amém. A Cissa colocou aqui, Jesus quebrou o paradigma tocando uma menina morta e deixando que a mulher do fluxo de sangue o tocasse. A Deise colocou, né, a mesma coisa que você acabou de falar, né, quanto à questão de convidar os publicanos para entrar em casa, né, para estar com os publicanos, né? Então, verdadeiramente, ele não estava preocupado com o que as pessoas iam pensar, né? Então, muitas vezes a gente fica preocupado, o que as pessoas vão achar de mim? A gente perde oportunidades de ganhar o coração de uma pessoa por achar que por estar preso a paradigmas, né? Exatamente. E Jesus, na sua humanidade, ele mostra isso, que ele não estava preso à religião, à doutrina dos fariseus, ou o que aquela sociedade ia pensar. Ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus. E a graça de Deus, a vontade de Deus ia muito além do que eles estavam pensando, da perspectiva religiosa deles, né? Jesus quebrou uma perspectiva religiosa, um paradigma religioso. Como é que pode uma mulher com fluxo de sangue, e a lei falava acerca disso, proibia tais de relacionamento, aquela mulher, ela poderia ser considerada como imunda e apedrejada, e a gente vê Jesus virando, voltando-se e conversando com ela, né? E dando atenção a ela. Então Jesus, ele quebra uma série de paradigmas da humanidade
porque ele mostra para a gente que ele é um modelo. Então, os padrões sociais hoje que são imputados, que muitas das vezes nós como igreja temos a seguir, na verdade o padrão que eles têm que seguir é Jesus, não os padrões sociais, não o que a sociedade está impondo para a gente, não o que a sociedade diz, porque a sociedade, o mundo jaz no maligno. Então nós temos que olhar para Cristo, Ele é o modelo, Ele é o padrão a ser seguido. Amém? Eu tenho outros exemplos aqui, ó. Jesus, ele também quebrou o paradigma da relação entre os homens e Deus, né? Porque o que Jesus fala lá na oração do Pai Nosso? Eu adoro esse versículo, né? Que antigamente se relacionavam com Deus de uma forma mecânica, de uma forma religiosa, dentro dos padrões religiosos, né? O relacionamento entre os homens e Deus era por meio do sacerdote, era por meio do holocausto, e era uma série de rituais para você se relacionar com Deus. E Jesus, ele quebra isso quando ele diz: olha, a partir de agora vocês vão orar, Pai nosso que estás no céu, né? E aí chamar Deus de Pai para aquela sociedade era complicado, porque Deus não era Pai, Deus era Senhor, Yahvé, era todo poderoso. Então Jesus quebra esse paradigma, porque a partir de agora o relacionamento entre vocês e o Deus Todo-Poderoso vai ser relacionamento paternal, né? E o verbo lá, o termo lá no grego é Abba, que quer dizer paizinho, então vai mais na intimidade. Então Jesus quebra um paradigma onde você tinha um relacionamento meio frio, distante com Deus, para ter um relacionamento mais humano, mais próximo. Era algo mecânico, né? No Antigo Testamento, né? Toda a prestação de adoração. Inclusive nós estamos estudando isso lá na nossa escola dominical do louvor. Você vê que na antiga aliança e na nova aliança há uma diferença muito grande, né? A gente estava até conversando sobre isso semana passada, quando Moisés ele saía para a tenda do encontro, que era uma tenda afastada do arraial, né? Que ele ia ali conversar com Deus, ele ia prestar ali uma adoração ao Senhor, queria estabelecer o seu contato com Deus, que a nuvem vinha sobre aquela tenda. A Bíblia fala que as pessoas, o povo, eles saíam da tenda. Mas essa questão de sair da tenda não era sair da tenda tipo assim, ó, Deus maravilhoso, tremendo. Era uma coisa de temor. Vamos sair da tenda. E a palavra de Deus fala que eles se prostravam, né? Eles colocavam o seu rosto no chão, adoravam, mas era uma coisa de temor, porque era Deus que estava falando com Moisés, não havia uma intimidade, não havia um conhecimento mais próximo. E Jesus, ele vem para quebrar isso aí. E Jesus, na verdade, quando ele vem, ele quebra todo um sacerdócio levítico, né? E ele estabelece o que? Um corpo. Então nós servimos a um corpo. A gente não faz uma coisa, um mecanismo tipo, sabe, robótico. Nós agora estamos aqui para trabalhar em prol de pessoas. É o amor, é pelo amor. Então isso é algo... É humano, né? É algo humano. E se você perceber, Tiago, a maioria dos homens de fé que estão lá em Hebreus, né, Hebreus 11 lá, né, conheceram essa intimidade antes da lei. Conheceram essa intimidade antes da lei. E mesmo no tempo da lei, alguns desses, como Davi, né, e depois já entendendo melhor a graça, Paulo e os apóstolos, eles entenderam esse relacionamento íntimo. E muitas vezes, nos dias de hoje, a gente não entende esse relacionamento íntimo, de fechar a nossa porta, entrar e orar a Deus como Deus Pai. Muitas vezes o buscamos em circunstâncias adversas, né? Eu vou lá e busco Ele como meu socorro bem presente. Ele está lá, no momento da angústia Ele está lá, mas Ele também está quando eu acordo, e muitas vezes eu não cumprimento, eu não busco um relacionamento diário com Ele. E saber que Ele é o nosso Pai é algo fantástico, né? Deus, ele na pessoa de um Deus Pai implica em várias coisas, como amor, proteção, provisão, cuidado, zelo, carinho, né? Afeto, tudo isso é o papel de um pai. E Deus, ele quer se relacionar conosco nesse papel, exercendo esse papel de ser o nosso pai. Ele é Deus, ele é Senhor, mas ele também é o nosso pai, né? E ele permite com que nós nos acheguemos a ele na condição de filho. Isso é fantástico, né? Porque nós somos filhos por adoção e logo nós recebemos todos os direitos que Cristo tinha. É por isso que lá em Romano diz que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. É tremendo. Então Jesus quebra um paradigma muito grande. Como é que pode um monte de pecadores, publicanos e estrangeiros que não observam a lei, que não observam a Torá, agora podem se tornar filhos de Deus por crer num Jesus, num tal Jesus? Esse é o mistério da salvação, esse é o mistério que é Cristo, né? Esse é o projeto de Deus. E aí vou avançar mais um pouquinho, que Jesus também, ele quebra outro paradigma, que é a relação entre os homens e o pecado. O que eu quero dizer com isso? Porque os fariseus, principalmente,
eles achavam que, pelo fato deles cumprirem a lei, né, que os fariseus, a gente não pode negar que eles cumpriam a lei, eles viviam a lei de uma forma rigorosa, minuciosa, porém eles por dentro estavam podres, porque aquilo não era verdadeiro, era simplesmente um cumprimento mecânico, era algo que Deus já não aceitava mais, mas eles cumpriam a lei, e aí eles se achavam que eles eram santos, que eles eram seres superiores e tudo mais. Só que a Bíblia fala que todos pecaram, então não existe mais santo ou menos santo, todos nós estamos na condição de pecadores, onde Deus coloca todo mundo na mesma situação, no mesmo patamar, né? E aí Deus ele fala, todos são pecadores e destituídos da glória de Deus, e se a graça de Cristo nos alcançar, então essa relação entre homem e pecado é um paradigma que foi quebrado, porque como é que o fariseu vai pensar, eu sou pecador? Eu não sou pecador, pecador é publicano, pecador é prostituta, pecador é aquele ali que não cumpre a lei. Então eles, na cabeça deles, eles achavam que eles não eram pecadores, que eles eram mais santos, né? E Jesus quebra esse paradigma, não, todo mundo é pecador aqui, eu vim para salvar todo mundo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que, né, enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê, né? Então todo mundo está incluído. Amém. A Cissa colocou aqui, ó, Jesus curou no sábado o homem da mão ressequida. É porque o sábado, na verdade, não era o sábado, o sábado é o dia santo, que na verdade eles viviam em função do sábado. E, na verdade, o sábado não era, o homem não era para o sábado, mas o sábado para o homem. E interessante que a gente percebe na nossa vida cotidiana que a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem uma série de atividades, e aí chega um momento que a gente precisa parar, dar uma pausa, dar uma segurada. E Deus estava mostrando na Bíblia exatamente isso, que era para a gente parar. Mas o sábado, a gente não tem que viver em função do sábado, o dia santo, o dia sagrado, não. Pelo contrário, o sábado foi feito para o homem. Por isso que Deus falou, é o sábado para o homem ou o homem para o sábado? Na verdade, o sábado é para nós. E na graça de Deus não existe dia santo. Todos os dias são santos, todos os dias são do Senhor. Sexta, sábado, domingo, hoje Ele habita conosco para sempre. Posso avançar mais um pouquinho aqui? Eu coloquei que Jesus quebrou um paradigma em relação ao seguinte, todo o Antigo Testamento apontava Jesus como rei, como o sucessor do trono de Davi, né, que vai vir da raiz de Davi. Então a realeza de Cristo e a sua humildade foi um paradigma, porque ele, o filho de Davi, o descendente de Davi, direito ao trono, ele não nasceu cheio de ouros e pompas, ele nasceu numa manjedoura. Então a realeza de Cristo e a sua humildade foi um paradigma que foi quebrado, porque o reino dele não era um reino humano desse mundo, era um reino eterno, era o reino de Cristo, o reino celestial. Então a realeza de Cristo, ele era o rei, tanto que Pilatos reconhece isso. Alguns dizem que foram por deboche ou tudo mais, não importa, importa que ele colocou lá na cruz, esse é Jesus, o rei dos judeus. Ele escreveu, então eu vejo que Jesus ele era o rei. Foi reconhecido. Foi reconhecido, exatamente. Na sua morte reconheceu a sua realeza. E Jesus ele quebrou esse paradigma, porque sendo rei, ele viveu de forma humilde, de forma simples, como nós. Amém? Cumpriu o sacerdócio. Cumpriu o sacerdócio. Ele veio para ser rei, profeta e sacerdote, né? Então cumpriu realmente aquilo que era planejado, mas sem pompas, né? Digamos assim, né? Sem pompas, mas cumpriu com excelência, né? Com atitude, com a sua humanidade, né? Aquilo que talvez para alguns fosse, mas cadê esse rei? Um rei tão, né? Querem alguém muito glamouroso. Tanto que os judeus esperam até hoje, né? É isso aí. Então, quer dizer, Jesus realmente veio para quebrar esse padrão, essa visão. Mostrando, e a Bíblia fala, né? Sendo rico, se fez pobre, né? Então, você ele é fantástico. Os judeus até hoje estão esperando esse rei já veio, já ressuscitou, né? E vai voltar, e eles estão esperando até hoje, porque o padrão deles é o reino terreno, né? O reino onde as coisas acontecem aqui na terra, e não é só aqui na terra. E aí, queridos, dentro desses paradigmas que Jesus quebrou, como que Jesus ele aplicou isso? De que maneira Jesus aplicou a quebra desses paradigmas? Porque a gente fala do lado humano de Jesus, e Jesus na sua humanidade ele mostra para a gente, ele mostra o padrão, o modelo que é ele a ser seguido, acerca de alguns sentimentos, do caráter de Cristo, da essência de Cristo, no meio das pessoas. Um dos exemplos que eu coloquei aqui, eu coloquei assim, olha, a natureza divina na humanidade de Cristo. Ou seja, a natureza divina estava dentro da humanidade de Cristo, como a natureza divina está dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Então, o mesmo Deus que habitou em Jesus
homem, ele habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Então, Jesus, com a sua natureza divina manifesta na sua humanidade, ele expressou sentimentos, e esse sentimento, e essas posturas, esse comportamento, podemos dizer assim, é que revela a sua humanidade, é que manifesta de fato a sua humanidade. Lembra que nós, semana passada, falamos que humano, na definição humano, no conceito geral, é tudo aquilo que está descrito lá em Gálatas 5,17, que é o fruto do Espírito. Então, a humanidade nossa, ela é resgatada, ela é restaurada no Espírito Santo de Deus. Por isso que quando a gente faz um gesto humano, é um gesto no Espírito, porque a humanidade, ela foi corrompida, e o Espírito Santo de Deus é que consegue manifestar esse gesto em nós. Eu coloquei um lá, empatia. O que é empatia? Quem sabe dizer o que é empatia? Quem tem uma definição de empatia? Jesus expressou empatia. Quem sabe colocar aí? O que é empatia? Eu lembro que o Hamilton teve uma ministração muito boa sobre isso há um tempo atrás, falando acerca de empatia. E hoje a gente precisa mais do que nunca manifestar. Isso é uma identidade do cristão, né? É uma postura do cristão. Mas quem sabe definir o que é empatia? Empatia. Senão o Hamilton vai falar aqui, ele está doido para falar. Senão eu vou falar também. Eu estou esperando enquanto o pessoal não da internet. Enquanto o pessoal não posta aqui, eu vou pedir então para os nossos universitários aqui que estão me apoiando. A pastora Lúcia colocou lá, se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. A pastora Lia também, estar no lugar do outro. Se colocar no lugar do próximo, a Adriele colocou. Juliana também colocou, se colocar no lugar do outro. A pastora Célia colocou, sentir a dor do outro. Sentir a dor do outro. E Jesus nos orienta a ser empáticos com o outro, que ele fala, né? Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Isso aí é empatia, né? A gente está no lugar do outro. Luciana e Jorge, né, colocaram lá, se colocar no lugar do outro também. A Aline colocou que é a capacidade, se colocar no lugar do outro. E é tão difícil a gente colocar no lugar do outro, né? A Graça colocou compreender o outro. Compreender o outro, exatamente. Porque para você se colocar no lugar, você precisa primeiro compreender, né? Isso aí. Boa definição. Sentir o que o outro sente, a Dir colocou. Amém. Isso tudo é empatia, é verdade, é tudo isso aí. Empatia é a gente ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? de estar no lugar do outro. Isso é muito difícil porque o ser humano, por natureza, ele é egoísta. Egocêntrico, né? Egocêntrico, farinha pouca, meu pirão primeiro. Exatamente. Né? Então a gente tem essa essência em nós. E para a gente manifestar empatia, repartir, se colocar, sentir a dor do outro, é muito difícil. E tem algo que eu vou mais além, porque se alegrar também com o outro é difícil. Sim. Às vezes a gente vê pessoas aí que têm grandes conquistas, independente do âmbito, pode ser material, emocional, financeiro, seja tudo mais, e a gente não consegue colocar no lugar do outro se alegrar, porque ele conseguiu, porque ele venceu, porque ele conquistou. Isso também é um gesto de empatia. Juntando tudo o que a gente falou aqui, né, eu lembro que quando eu trouxe essa mensagem, o que mais me chamou a atenção quando eu estava estudando sobre empatia foi um texto que eu li, que é o poder de se colocar no lugar do outro. Né? E interessante que esse poder, eu não lembro agora se foi retirado de algum livro cristão, não me recordo agora, mas quando fala o poder de colocar no lugar do outro, eu acho que a gente só consegue isso através do Espírito Santo. Porque como o pastor Luiz Cláudio estava falando, a gente não tem por nós mesmos, essa condição de se colocar no lugar do outro. Né? A gente sempre pensa primeiro em nós. Mas quando você se move pelo Espírito, o Espírito Santo te move a sentir a dor do outro. E aí você, quando sente a dor do outro, como a Graça falou, compreende a dor do outro, você passa a vê-lo de uma forma diferente e sentir essa dor também. Eu vejo que nesses dias é o que mais a gente tem visto. Né? Hoje, por exemplo, e assim, longe de mim querer falar de política aqui, mas eu senti uma dor tão grande hoje vendo essa questão dos respiradores aqui no Rio de Janeiro, essa questão de suposta compra superfaturada, que os hospitais, alguns deles, não abriram porque os respiradores não chegaram. E aí eu me pergunto, tanta gente sofrendo e doando a sua vida para estar ali e não ter o mínimo, né, os requisitos básicos para você ter um hospital e se respaldar. Eu digo até pelos profissionais da saúde, os profissionais da área
das áreas essenciais. Isso me deu uma dor tão grande. Eu creio que isso foi uma empatia, porque você sente essa dor e fala, meu Deus, como é possível, né, as pessoas ainda nesse tempo fazerem uma coisa dessa, né? Aproveitar dessa situação, se aproveitar, né, de uma situação dessa. Então a gente está ali se colocando, tanta gente precisando, tanta gente morrendo, tanta gente se expondo para que outras pessoas não morram e acontecendo situações como essa. Então eu senti uma dor muito grande pela manhã vendo essa reportagem, tá? Mas eu queria que o pessoal guardasse aí, se é um poder, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Sem a ajuda dele a gente não consegue ter empatia. É complicado. Nos dias que a gente vive, realmente, esse sentimento de empatia, a gente está vivendo hoje, com essa pandemia, uma oportunidade de resgatar esse sentimento da humanidade. Porque hoje você não deve sair, hoje você não deve fazer algumas coisas, por quê? Não é porque você não vai pegar o vírus, não é para você, é pelos outros. Há uma causa, né? É pelas pessoas que estão próximas, é por um idoso, por um familiar, um grupo de amigos. Você não deve estar envolvido ali, por quê? Porque você pode fazer com que essa transmissão aumente, ela se torne mais alarmante ainda. Então, a empatia está em evidência. Eu diria assim que a empatia realmente está em evidência nos dias atuais. E era necessário porque o mundo cada vez mais egocêntrico, as pessoas cada vez com mais disputas pessoais e disputas mesmo de ganho de vida. Então a empatia estava se tornando praticamente algo raro, né? Se empatizar para alguém está se tornando algo realmente difícil de acontecer. E esse período que a gente tem vivido, isso tem aflorado de uma forma assim, absurda, porque tem sido feito necessário isso, a gente vê isso nesses tempos. Empatia, pensar no outro, pensar no próximo, pelo bem do próximo, né? Isso é interessante. Pastor Cláudio, eu queria só mandar um grande abraço aqui para o Jorge Roberto. O seu Jorge é um irmão que eu trabalhei, tive a honra de trabalhar junto com ele, né, numa empresa, aprender muito com ele, vi que ele entrou aqui, fiquei bastante feliz. Então eu queria mandar um abraço para vocês, Jorge, um grande abraço, viu? Bom Amém. Te ver por aqui. Amém. E a gente também, pelo lado de empatia, eu lembrei até de um caso aqui, de uma situação em que nessa situação toda, a gente sabe que os idosos é um grupo de risco. E eu vi já presenciei algumas pessoas hostilizando por ver idosos na rua. E eu queria, né, compartilhar isso, porque às vezes o idoso, ele precisa sair para ir no banco, ele mora sozinho, ele precisa sair para ir num banco, ele tem dificuldade de trabalhar com questões de internet, então ele precisa ir no banco sim, ele precisa ir no mercado porque não tem ninguém por ele. Que a gente vem olhar não com olhos de julgamento, mas com os olhos de empatia. Se coloca no lugar do outro, tenta olhar e ver o que motivou ele se arriscar tanto, né, para poder estar na rua. Às vezes não é porque ele não consegue ficar em casa, é porque ele tem uma necessidade. Então empatia é você conseguir olhar para a causa do outro, né? A gente olhar para o outro com o olhar se colocando no lugar dele. Porque eu vejo toda vez lá onde eu moro, né? Às vezes eu vejo pessoas na rua, a pessoa olha para mim já me censurando. Por que você está na rua? Tipo, se ela pudesse, ela me colocasse para dentro de casa. E vice-versa, fica um cobrando o outro porque está na rua. A gente olha um de cara feia para o outro. Na verdade, existem necessidades, né, de vocês ter que sair, ou ir no mercado, ou ir no banco, ou resolver alguma coisa, algum problema. Então a gente vem a ter essa capacidade de estar no lugar do outro, né, de ter empatia, né? Jesus ele mostrou isso. E aí dentro Jesus deu um exemplo bem clássico, que foi a questão da mulher adúltera, né? Jesus conseguiu manifestar naqueles homens pecadores e falou: olha, se coloca no lugar dela, se você não tem pecado, você atira a primeira pedra. Ou seja, você é pecador, você gostaria de ser apedrejado também? Foi mais ou menos o que Jesus perguntou, né? Então vamos apedrejar todo mundo, né? Esse texto é lindo que diz que Jesus estava abaixado, né? Abaixado, Então enquanto todo mundo estava acusando, né, eu imagino que devia estar uma confusão muito grande, ele está de cabeça baixa, desenhando, e depois quando ele levanta a cabeça, ele sai com essa... Sai. Então todo mundo botou a mão ele mexeu, moveu com a consciência deles, né, e perguntou: olha, se vocês acham que ela é digna de ser condenada, vocês também são. Então atira a primeira pedra. Ninguém quer ser apedrejado. Nunca foi o pecado, mas o pecador. Sim. Nunca foi o pecado. O problema nunca foi a questão, o pecado, mas sempre a visão de Cristo, de Deus, de Jesus, foi sempre visando ali o pecador. E que todos que estavam em volta estavam no mesmo nível de ato de pecaminoso, né? Então, eu acho essa passagem assim surpreendente, porque a forma que Jesus responde
Eu confesso que se eu tivesse lá, talvez eu não esperaria uma resposta dessa de Jesus. Eu confesso isso. Porque era um ato de alguém que estava em pecado, que era visto por todos, era lei. Então, Jesus realmente ele veio para quebrar as coisas, ele veio para confundir essas coisas, confundir no bom sentido, e mostrar a realidade da podridão nossa por dentro, né? Então, Jesus, olhando aquilo ali, eu poderia ter falado, mas a lei está sendo cumprida. Dessa maneira, não, agora ele fala, não, quem não tiver pecado, continua tirando a pedra aí. Porque alguém não tem pecado aqui. Quer dizer, algo muito surpreendente, esse texto é algo muito surpreendente. A gente vê que se fosse somente pela lei, estaria tudo certo. Isso, né? exatamente. Mas a capacidade que Jesus veio trazer para a gente é de olhar para o outro indivíduo e dizer, tem chance para ele. É isso aí. Então, se o pecado dela for perdoado, tanto que depois ele fala, vai e não peques mais. Então, se o pecado dela for perdoado, eu acredito que ela pode ser transformada. Há chance para a transformação do ser humano. Independente do que está acontecendo, independente do que aconteça, há chance para a transformação do ser humano. Exatamente. Né? É uma discussão que eu não vou entrar nem aqui, que as pessoas falam sobre a pena de morte. E eu declaro publicamente que, como cristão, eu sou contra por causa disso. Sou contra porque também. Existe chance da pessoa conhecer a Cristo. Por mais vil pecador, eu creio, né, na Bíblia, eu creio na palavra de Deus. Então existe chance daquele vil pecador se render a Cristo. Né? Então Jesus foi exatamente isso. A sentença era apedrejar, ela morrer, mas Jesus não condenou. Então nós temos que levar esse evangelho de restauração, de arrependimento, para dar chance que os pecadores se arrependam. Então, inclusive Deus usou a vida de um dos maiores perseguidores e assassinos de cristãos para que o evangelho chegasse até nós. Isso aí. Então imagina se agora a gente vai agir na contramão disso. Isso aí. Se Deus nos mostrou na palavra dele e usou a maior referência da época de perseguidor maldade, né? E de maldade, para ser perseguido pelo nome de Cristo. É isso aí. E o evangelho chegou até nós. Então quem somos nós para mudarmos a ordem das coisas agora? Exato. Eu coloquei aqui também, queridos, que a natureza divina na humanidade de Cristo, dentro dessa quebra de paradigmas, é misericórdia. Né? Jesus, ele foi misericordioso, né? E misericórdia, o que é misericordiosa? Misericórdia é você não aplicar a pena a quem merece. Né? Nós somos merecedores por causa do nosso pecado, mas Deus, pela sua misericórdia, porque Ele é bom, Ele não nos pune como nós merecemos. Então, Jesus, na sua humanidade, Ele exerceu misericórdia. E Jesus ensina acerca da misericórdia, que tem aquela parábola do credor, onde ele não exerce misericórdia com o seu próximo, e aí o rei, que é Deus, na pessoa de Deus, uma parábola, ele também não pode exercer misericórdia com aquele homem, porque se nós não formos misericordiosos, como diz lá em Mateus 5, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E aí tem o caso de Bartimeu, né, que Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, nós como humanidade, nós somos pecadores. Talvez tudo isso que está acontecendo, talvez não, certamente, é por causa dos nossos pecados. Mas que a misericórdia de Deus venha sobre nós. Deus, ele é misericordioso, para não imputar em nós o castigo que nós merecemos. Eu acho lindo a definição, né, o contraponto da misericórdia e da graça, né? Eu ouvi essa definição, eu faço questão de repetir. A graça é quando nós recebemos tudo aquilo que nós não merecíamos de Deus. E a misericórdia é quando nós não recebemos tudo aquilo que nós merecíamos receber de Deus. Então exatamente isso. A misericórdia de Deus, que diz lá em Jeremias, né? Quando o povo foi levado cativo, e o povo não entendeu o que aconteceu, ou achou que não entendeu, porque eles foram cativos para a Babilônia por causa do pecado. E aí Jeremias, nas suas lamentações, diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. A pastora Lúcia colocou isso aqui no comentário. Acabou de colocar lá no comentário. Isso aí, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E aí, mais à frente, ele até pega mais pesado, que ele fala assim, olha, do que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Põe tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Então, pela misericórdia de Deus, né? É a misericórdia dele que é a causa de nós não sermos consumidos. E a misericórdia dele não tem fim e renova-se cada manhã. Jesus também, eu queria que vocês também participassem conosco aqui,
esse estudo é bem participativo. Nós temos vários pastores, vários obreiros, várias pessoas que têm conhecimento bíblico, bagagem bíblia, que pode estar nos ajudando aqui. É uma meditação coletiva que nós fazemos. Jesus ele também foi piedoso. O que é piedade? Ato de piedade. Quem pode colocar aí uma definição de piedade? Porque Jesus ele exerceu a piedade. O que é isso, piedade? Não é que fica entre Quintino e Engenho de Dentro, não. Não é o bairro, né? Senão vem essa, né, pastor Alexandre? Piedade, que fica entre... Vamos lá, gente. Quem pode colocar uma definição de piedade? Pastor Alexandre? Pastor Alexandre, pula para cá, pega o microfone aí. Chamar outros universitários aqui. Tá se ambientando? Tá bom então. Tá tímido ele. O que é a piedade? Vamos lá, piedade. Jesus ele exerceu a piedade e ele como um modelo, ele quer que nós sejamos piedosos. O que é exercer a piedade? Piedade, Michele botou misericórdia. Parece sinônimo, né? Parece sinônimo. Sinônimo. Compaixão pelos sofrimentos alheios. Compaixão. Adriane colocou. Sim, isso aí. Compaixão pelo sofrimento alheio, né? Você, de alguma forma, você exercer essa piedade. Luciane colocou compaixão. Compaixão. Exatamente. Jesus ele se coloca nesse lugar, ele exerce a piedade. Ele abençoa pessoas por causa do seu sofrimento, né? Devido ao seu sofrimento, Deus abençoa pessoas, né? E a igreja ela tem exercido a piedade nesses dias, né? Quando a gente se compadece do sofrimento alheio e de certa forma dá uma assistência, né? Seja por um intermédio de uma cesta básica, seja na ajuda de qualquer fator, né? Orando, intercedendo. Exercer a piedade é você se doar para o sofrimento alheio, né? Você estender a mão ao sofrimento alheio, você não ficar só aquém do que as pessoas estão sofrendo, né? E eu passar de lado, não é comigo, isso é problema do governo, isso daí é problema do pai, da mãe, isso aí eles que resolvem. Então Jesus ele quebra esse paradigma porque não existia piedade naquela época. Piedade era algo que os fariseus faziam para se mostrar, né? Para poder aparecer. Na verdade não existia. Jesus ele quebra esses paradigmas. A pastora Lia colocou, e a pastora Lúcia, compaixão. A Deise colocou amor, misericórdia. Márcio colocou demonstração de amor. A Cissa colocou ter amor, ter respeito pelo próximo. Michele colocou, ele nos amou primeiro e se compadece por nós a todo momento. Estender a mão, a pastora Célia colocou. Estender a mão, isso aí. Piedade pode ser a execução da empatia? Eu também. Também, eu diria que só tem piedade quem tem empatia, né? Não tem como você ser se diferente. coloca no lugar do outro e você ainda faz alguma coisa para mudar esse estado, né? Eu acho que É como se tivesse... Para vocês entenderem aqui, para vocês entenderem, o pastor Alexandre, ele falou que piedade é como se fosse a empatia em ação, né? Resumir, é isso? A empatia em ação. não só sentir, mas agir fazer para mudar aquele quadro, na intenção de mudar, na intenção de reverter por alguém, para alguém. A gente pode até associar o livro de Tiago, né, quando ele fala sobre fé e obras, né? Parece que ele está pregando contra Paulo, mas ele está mais ou menos dizendo assim: poxa, não é possível que toda essa fé que vocês produzem, ou dizem que produzem, não se transforme em obras. E lembrando que Paulo, ele era apóstolo, ele estava pregando fundamento, princípio. Tiago era um pastor de uma igreja, então ele já estava ensinando verdade prática. Então o pessoal acha que um está pregando contra o outro, não, mas ele está pegando aquilo que Paulo pregou o conceito e colocando em prática, dizendo: olha, isso aqui é uma verdade prática, a sua fé precisa produzir obras, e obras para salvação. Né? Isso aí. Aconteceu um fator interessante comigo uma vez. Eu estava no carro com meu filho e veio uma criança pedindo, né, ajuda no trânsito, e aí a gente tende a não dar, porque a gente, né, é o pai pedindo, a gente tem uma série de julgamentos. E eu, dentro desse lado humano, né, na verdade humano egoísta, também não dei. E aí o Luiz Felipe, meu filho, pergunta: papai, por que você não deu dinheiro para ele? Aí eu falei para ele o motivo. Ele falou: mas papai, ele não poderia estar com fome? Né? Então do tipo, me quebrou. Né? Literalmente ele me quebrou, porque ele viu uma criança, né? E criança não tem maldade, criança não tem nada disso. E ele falou assim: papai, vamos juntar uma moedinha no carro para dar para as crianças na rua. Então ele teve a empatia e exerceu a piedade, né, de querer ajudar o próximo.
Então Jesus ele nos ensina a ser assim, né? Olhar para o próximo e agir, né? Como igreja, ação como igreja, como servos de Deus. Jesus também. Só complementar aqui, a Tuane colocou demonstração de amor, colocando para o Thiago ficar feliz, né? Chegar bem em casa também. Bem em casa. Falou lá, mostrou, né? Mostrou a Tuane do Thiago, demonstração de amor, viu? Demonstração de amor, né? É o amor que o mundo não entende, né? Como é que pode a gente amar o próximo? O que é amar o próximo? O mundo não entende, né? E Jesus ensina que o nosso próximo não é só aquele que está do nosso lado. O nosso próximo também são aqueles que estão do lado de fora, né? Tanto na parábola do samaritano. Nossa, a Aline foi fundo agora. Deixa eu falar aqui, porque agora não é para puxar a sardinha não, ó. Piedade é compreender a ignorância da humanidade carente de Cristo e mostrá-la através dos nossos atos. Isso aí. Foi fundo agora. Por que eu quis falar sobre paradigmas? Que Jesus, as atitudes de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a doutrina de Cristo, ela vai de contramão a tudo que é humano, tudo que é a natureza humana, os valores humanos, os padrões humanos, porque dentro do padrão humano, exercer piedade não pode, né? Olho por olho, dente por dente, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Aqui se faz, aqui se paga. Aqui se faz, aqui se paga, bem feito. E essa os padrões humanos. Mas Jesus quebrou esse paradigma de outra forma. E é isso que ele está, né, meditando aqui, né? Que Jesus exerceu sim piedade, empatia, misericórdia. Eu coloquei aqui, Jesus ele foi atencioso. Né? Hoje quantas pessoas estão carentes de atenção? Quantos relacionamentos? Isso eu falo, diversos tipos de relacionamento entre esposa e marido, entre pais e filhos, porque a gente não consegue dar a devida atenção, né? Ouvir o próximo, olhar nos olhos, conversar, de parar para dar atenção mesmo, né? Então Jesus ele foi atencioso. E aí eu lembro do caso da mulher samaritana, que Jesus ele para e começa a conversar com ela, né? E Jesus começa a falar com ela acerca da vida dela, e aquela mulher ela crê que Jesus é o Messias. Jesus se revela a ela porque ele parou para conversar com ela, para dar atenção para ela. Ela tinha uma série de questionamentos: eu vou adorar aqui, como foi falado no início, para adorar em Jerusalém, Samaria, não tenho marido, como é que você judeu fala com uma samaritana? Então Jesus vê ali que ele quebrou os paradigmas e começou a dar atenção para ela. Então, uma atitude cristã, a gente dá atenção, as pessoas estão sofrendo, as pessoas precisam ser ouvidas, né? Precisam ser orientadas, precisam ser direcionadas. E nós, como igreja, temos essa capacidade na ação do Espírito Santo. Esse texto é um texto maravilhoso da Bíblia, porque assim, se você olha só ele no literal, você não consegue enxergar isso que você está falando, né? A quebra de paradigma de Cristo, de falar com uma mulher, de falar com um samaritano, né? São vários e ele chegar ali e de forma intencional, porque o horário que ele foi no poço era justamente o horário que os samaritanos iam, né? Para que não tivesse um encontro, justamente, ele foi intencional, ele foi no horário onde ele sabia que ele encontraria alguém, e aquela mulher estava lá. E João, quando escreve, a palavra de Deus é fantástica, que ele fala assim, e tendo Jesus saído da Judéia para a Galiléia, era necessário passar por Samaria. Realmente, a Judéia estava ao sul, a Galiléia ao norte, Samaria no meio. Só que os judeus, eles não passavam por Samaria, eles davam a volta. Exatamente. E João, ele fala que era necessário passar por Samaria. Por quê? Porque Jesus tinha uma missão ali, né? Tinha um propósito, né? Jesus tinha um objetivo ali. E como ele já aprendeu, como a gente já aprendeu e a gente não se cansa de falar, o maior propósito de Cristo era pregar o reino de Deus, e ele ensinava sobre o reino no caminho. Né? No caminho, ele se deslocava de uma cidade para outra e ele ensinava, ele se propunha a ensinar em todo o tempo. Né? E com aquela mulher não foi diferente. E aí aquela mulher, quando chegou possivelmente no seu vilarejo, ela deve ter sido uma grande evangelista naquele vilarejo. Foi, né? Eu encontrei o Messias. Porque ela foi impactada, ela foi transformada, ela recebeu atenção. Ela conseguiu alcançar a visão de que Jesus era o profeta e era o Messias, né? Então ela conseguiu realmente ter os seus olhos abertos ali, né, da realidade, né, de quem era Jesus, né? Isso foi tremendo. Mesma coisa a profundidade quando a gente vê alguns textos, quando os cegos abordam, ou deficientes de uma forma geral abordam a Cristo chamando como filhos de Davi. Né? Isso movia o Senhor de íntima compaixão, porque ali estava sendo reconhecido a linhagem dele, a origem dele. Ali era uma pessoa reconhecendo que ele era o Messias.
né? Ele parava, né? E ele parava. Então aí alguém reconheceu a minha origem. Isso aí. E Jesus, ele é interessante, Jesus é fantástico, né? É porque ele parava para ouvir todo mundo, né? Ele dava atenção. Jesus, no caminho, a gente falou aqui da mulher com fluxo de sangue, ele parou, virou e falou, alguém tocou em mim, e os discípulos, como é que pode, mestre? Um monte de gente aqui, quem tocou tanta gente aqui? Aí ele falou, não, eu assisti virtude. E aí a mulher fala e conta a história dela para ele. Jesus, ele ouve a história daquela mulher. Tem um episódio também quando as criancinhas vão ter com Jesus. Hoje a gente acaba não dando muita atenção para as crianças, e quando as crianças vão a Jesus, Jesus fala, olha, deixar eles, ele vem a mim, não impeça. Então Jesus dá atenção para as crianças, dá atenção para a mulher, dá atenção para o pecador, e nós como cristãos temos que ter isso dentro de nós, dar atenção às pessoas, né? Despede logo ele, que ele vem gritando aí, despede logo, né? Falavam para ele. Exatamente, deixa ele, quando ele parar de falar, né? Tipo, a gente não tem isso dentro de nós, de querer dar atenção. Jesus, ele era extremamente atencioso, e eu digo a você nessa noite, o seu Deus, ele é atencioso, ele quer te ouvir, ele quer conversar contigo, ele quer falar contigo. Ele é invisível, mas ele é real, né? Ele é invisível, mas ele mora dentro de você. Esse sentimento humano que tinha em Jesus é para que nós venhamos manifestar, porque ele é um modelo, né? Ele é o nosso paradigma, né? Ele é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Estou caminhando aqui para o final. Jesus também, ele exerceu generosidade, né? Jesus, ele era generoso. Eu lembro quando Jesus, ele estava lá com a multidão ensinando, e aí os discípulos falaram assim, eles tinham fome. Jesus falou, não, dá a eles de comer, né? Tipo, ele exerceu generosidade, estão com fome, então dá a eles de comer. E aí, outra definição aí, me digam vocês, o que é a generosidade? O que é generosidade? Hoje eu estou cheio de dúvida, hoje eu vim cheio de dúvida. O que é generosidade dentro da visão, da cosmovisão cristã? Nossos amigos que estão aí participando com a gente, pastores, amigos, generosidade. Quem pode colocar aí a generosidade? A igreja primitiva, ela era extremamente generosa. A generosidade deles era tão grande que eles vendiam as suas propriedades, né, e distribuíam entre o povo, distribuíam entre o próximo, né? Isso era um ato de generosidade, né? O Pai, ele é generoso, né? Quem pode colocar aí uma definição de generosidade? Quem sabe com as suas palavras definir o que é generosidade? Tem uma colocação ali. Adriele colocou sacrificar os próprios interesses. Sim, quem é generoso, ele é capaz de fazer isso. Sim, perfeita a colocação. Perfeito, né? Perfeito. Sim, muito boa, Adriele, muito boa, gostei. Estou gostando da sua participação hoje, hein, Adriele? Sacrificar nossos interesses. Glória né? a Deus pela sua vida. Exercer essa generosidade, né? Eu me lembro uma vez que eu aprendi com Deus, não para me vangloriar, né? Eu me lembro uma vez que eu aprendi com Deus. Eu tinha trabalhado com um senhor aqui quando eu morava aqui em Oswaldo Cruz, no AP. Aí eu era ajudante de mecânico. E aí, como ajudante de mecânico, eu ganhava um dinheiro semanal. E aí aquele senhor, ele falou que ele me dava o dinheiro todo sábado. E não sei o que aconteceu, que no sábado ele não me deu o meu dinheiro e veio me dar no domingo de manhã, eu indo para a igreja. Aí eu fiquei, tudo bem, botei o dinheiro no bolso e vim para a igreja. E aí o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração para eu dar aquele dinheiro para Deus. Então, tipo, dar aquela oferta generosa para Deus, né? Só que aquela oferta generosa era tudo que eu tinha, né? Era o meu salário da semana, vamos dizer assim, né? E com certeza Deus multiplicou infinitamente mais. Eu tive uma experiência fantástica com Deus, não cabe agora contar, mas a generosidade é isso, é sacrificar os nossos interesses, né? Sacrificar aquilo que às vezes tem muito valor para a gente, mas a gente, por uma causa, né, envolvido com uma causa, com uma situação, a gente age de maneira generosa. Estou vendo ali diversas participações. Pastor Carlos, um grande abraço, viu, meu querido? Procurar atender a necessidade do próximo. A irmã Adir colocou, dar aquilo que a outra pessoa necessita. Michele colocou, dividir o que tem, sem isto te trazer dor ou dúvida. Sim. Irmão Márcio colocou, sacrifício em benefício ao próximo. Muito bom. Tuane do Tiago, é uma forma de demonstrar o amor, uma forma de abençoar o nosso próximo. Isso aí. A Cissa colocou, quando a gente sacrifica em prol do próximo. Deise Jacó colocou, dar por amor a Deus. Isso aí. Capacidade de se dispor, pastora Lúcia. Tudo isso aí. Tudo isso, juntando tudo isso. Essa é a essência, na verdade, da igreja primitiva, né?
Na verdade, eles faziam isso, eles vendiam as suas propriedades, repartiam as coisas entre eles, porque na verdade eles queriam viver no mesmo nível de propósito. Então, para que ninguém se perdesse, para que as necessidades não tirassem de ninguém daquele nível de visão, então vamos repartir para que todo mundo esteja na mesma visão, para que ninguém se perca no meio do caminho, para que a gente continue junto. Então vamos repartir, vamos abrir mão daquilo que é meu, para que aquele que está do meu lado, ele continue comigo, não se perca, ele não saia desse nível de propósito. A igreja primitiva é um exemplo disso, né? E interessante que Ananias e Safira, foi a nossa meditação do dia 5, né? Eles tentam mostrar uma coisa que eles não eram. Eles não eram generosos, mas queriam parecer ser, porque eles reteram parte, e não precisava reter parte. O dinheiro era deles. Pedro fala, você não tinha necessidade, o dinheiro era seu, você nem precisava dar, nem precisava vender, mas você está querendo mostrar ser algo que não é. Você não é generoso, vocês não são generosos. E aí, porque eles mentiram o Espírito Santo de Deus, eles foram fulminados na hora, né? Terrível, sim. Eu queria complementar isso até para o Tiago buscar isso lá para conversar com o pessoal do louvor, porque o nível de justiça naquele ambiente ali, é uma pena, a gente já está perto do horário aqui de terminar, mas o nível de justiça naquele ambiente estava muito alto. Sim. Porque se você olha o final do capítulo 4, um levita, que era aquele que não podia ter herança, sim, ele vende a sua herança e entrega tudo aos pés do discípulo, ou seja, era alguém voltando para o seu propósito. Era alguém entendendo a sua origem e deixando tudo aos pés do Senhor. Sim. E aí logo depois entra Ananias e Safira ali, a gente não sabe no intervalo de tempo que foi, mas eu creio que o nível de justiça naquele ambiente estava altíssimo. Querendo quebrar aquele nível de justiça. Sim. E aí exatamente, não tinha para onde. O Espírito Santo não permitiu, né? Jesus também ele era indulgente, né? Essa palavra indulgente, uma das definições dela é aquela pessoa que tem a facilidade de perdoar. Jesus tinha uma facilidade de perdoar. O Jesus humano, né, o lado humano de Jesus tinha essa facilidade de perdoar, tanto que na cruz do Calvário ele fala, né, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E aí a gente vê o exemplo de Estevão, né, voltando para o nosso pão diário. A gente está fazendo menção aqui porque tem sido muito edificante. A gente todo dia está meditando na palavra de Deus em conjunto, compartilhando coisas junto, né? Tem lá Estevão, que ele também exerceu o perdão de uma forma fácil, estava sendo apedrejado e ainda assim ministrou perdão, e esse perdão alcançou a Saulo naquela época. Então, precisamos dessa facilidade de perdoar o nosso irmão. Tanto que Pedro, quando ele interroga Jesus acerca do perdão, Jesus fala, olha, não é 7 vezes que você tem que perdoar, é 70 vezes 7. Então, a gente tem que muita paciência para perdoar, né? É muita paciência. Então nós como cristãos temos que exercer isso em nós, né? Aquele pessoal que nos atribula, que nos perturba, a gente tem que ser indulgente, ter uma facilidade em perdoar, e 70 vezes 7, e é assim que a palavra de Deus diz, né? Acredito que só mesmo em Deus para a gente conseguir alcançar isso. Somente em Deus. Somente em Deus e pelo Espírito Santo, pelos frutos do Espírito em nós, para a gente alcançar isso, porque humanamente falando é quase impossível a gente alcançar isso por nós mesmos, né? Pela nossa carne, pela nossa bondadezinha, né? que na verdade não existe, né? E é só mesmo pelo Espírito, né? Para a gente poder alcançar isso ainda. Amém. O Jorge Roberto colocou aqui, piedade eu entendo como a manifestação da misericórdia de Deus. A manifestação, se manifesta em nós, né? E essa facilidade de perdoar, interessante que quando eu guardo mágoa, guardo rancor, às vezes a pessoa que me magoou, que me feriu, ela não sabe nem ter consciência disso. E eu permito com que isso faça tão mal a mim, que na verdade quando eu perdoo, eu estou me livrando das consequências disso tudo, eu estou me desvencilhando disso. Né? Então a gente tem que pedir ao Espírito Santo de Deus que a gente venha ter facilidade em perdoar, facilidade em tocar a vida, em seguir adiante, né? de dar continuidade à nossa vida. Não ficar preso a essas coisas, porque na beira do caminho a gente vai se aborrecer, a gente vai se entristecer, vai falar coisas que não devem um para o outro, e a gente tem que ter essa facilidade, esse coração, essa natureza em Cristo de perdão, né? De facilidade no perdoar. Existem pessoas que vivem verdadeiros cativeiros por conta da falta dessa atitude, né? Existem pessoas que adquirem para si até mesmo problemas de saúde, problemas físicos, né? Problemas na alma, na mente, por conta da falta de exercer isso. Não estou dizendo que é fácil de exercer, mas isso é tão poderoso, isso traz tanto poder para nós, que chega ao ponto de nos curar.
de nos libertar, de trazer cura, de trazer libertação para a nossa vida. Tem muitas pessoas que estão presas a isso, estão doentes por conta disso, por falta de exercer essa atitude, essa indulgência. Então, realmente, é libertador, é curador para a nossa vida nós exercemos isso. Exato. Cura e liberta, né? Tudo isso proporciona cura e libertação. Tem gente pedindo para a gente ficar mais tempo aqui, que está enriquecendo a Luciana do Jorge. Eu vou ler aqui, a Tuane, ela fez um resumo aqui maravilhoso. Pode participar aí, pessoal. Eu preciso ler isso, não posso deixar passar. Empatia, piedade, generosidade estão integradas e são características que todos nós devemos procurar adquirir, aprender para sermos cristãos, na verdadeira essência da palavra, pequenos cristos, que é o nosso maior exemplo. Amém. Nós somos cristianos, né? Cristianos. Pequenos cristos, né? Isso aí. Como Cristo. Então Jesus ele mostra essa série de sentimentos, de atitudes, de ações, porque ele é o nosso paradigma, ele é o nosso modelo, né? O modelo a ser seguido. Então, que nós devemos manifestar. Existiam outras coisas para a gente colocar aqui, né? A gente está um pouco preso, embora em live e tudo mais, mas a gente pretende não estender mais. E aí, semana que vem, vamos dar com continuidade. Mas eu queria que você guardasse isso no seu coração, que todas essas ações que Jesus nos mostra, nos ensina na sua natureza humana, isso mostra que nós temos condições de ser, de fazer, de agir. É isso que Jesus veio nos mostrar, que ele vendo o homem, carne e osso, como eu e você, ele mostra como que nós, como filhos de Deus, devemos nos manifestar. Ele transformou o reino de Deus em verdades práticas com atitudes humanas. É isso aí. Ele trouxe o reino de Deus com atitudes humanas. Perfeito. Amém? Chamar aqui o pastor Alexandre. Pastor Alexandre, ele estava ali como nosso ouvinte, pedir para ele estar orando aí, impetrando a bênção, agradecendo aí todos vocês que participaram conosco. Semana que vem daremos continuidade no nosso culto da palavra. Vamos falar agora, na semana que vem, sobre a divindade de Cristo. Falamos essas 2 semanas sobre o lado humano de Cristo, e na semana que vem vamos falar do lado divino de Jesus. Ele, como homem, né, e o seu lado divino. Jesus, o Deus Filho. Amém? Passar aqui o pastor Alexandre para estar orando e depois impetrando a bênção. Eu só queria dar um recado. O pastor Maurício, ele está no Instagram agora, fazendo uma live, junto com um pastor, se eu não me engano, da Devect Realengo. Tá? Então ele está ao vivo no Instagram, e você terminando aqui essa live, você pode procurar lá no Instagram que o pastor Maurício está ao vivo. A gente vai colocar o link também aqui no Facebook para facilitar. Corre para lá. Amém. Muitas saudades, mas aqui estamos, né? Bom, vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado por esse momento maravilhoso, ó Deus. Matamos a saudade com a família metodista e tantas outras que aqui estiveram e participaram, Senhor. Muito obrigado, leva-nos em paz e em segurança. Toma a nossa noite, o nosso descansar, Senhor, e que possamos estar atentos e ligados contigo pela madrugada, Senhor. Cura-nos, ó Deus, ser com todos aqueles que necessitam da Tua mão poderosa, em especial, Senhor, os aflitos, os acamados, os adoentados, ó Deus, a cada um de nós. Tu sabes, ó Deus, do que necessitamos, do que precisamos, aonde precisamos do Teu toque especial, Senhor. Quero Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo Teu livramento, pelo Teu suprir em nossas vidas, em cada um de nós. Por isso, ó Pai, nós Te agradecemos, ó Deus, com todo amor, com toda gratidão, com toda sinceridade, meu Pai. Essa é o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pastor Alexandre, queria que você orasse também pelo pastor Maurício, está aniversariando amanhã, mas enquanto a gente falava dessa relação de Cristo, essa relação humana, a divindade e a relação humana, o Senhor falava para que nós fizéssemos nessa noite um apelo porque alguém que pode estar nos ouvindo ou que vai nos ouvir deseja aceitar Cristo Jesus. Então, queria que você fizesse uma oração, e se você que está ouvindo a gente deseja aceitar Jesus, coloca aí no comentário, ou deseja voltar para Jesus, coloca aí no nosso comentário, a gente vai estar observando os comentários mesmo após a live terminar. E se você deseja aceitar Cristo Jesus, coloca aí que a gente vai estar orando por você. Amém? É verdade. Se você sentiu, foi tocado, se a sensibilidade
você percebeu essa sensibilidade, é porque você esteve atento, o Espírito de Deus passou por aí, te tocou, te buscou, te abraçou, e a gente não pode perder tempo, né? A gente não pode desperdiçar esses momentos que Ele nos ajuda, que Ele nos toca, que Ele nos mostra a direção a que tomar. Então, se você foi tocado, se você entendeu isso, olha, coloca aí na live, coloca a mão no seu coração, entendeu? E então logo coloca aí para que a gente possa estar conhecendo você, para que a gente possa estar te buscando, para que a gente possa estar te apoiando, te ajudando, te mostrando juntos a caminhar nesse caminho que nós estamos. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Pai querido, aleluia. E mais uma vez nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade que a internet tem nos dado, Senhor. Te agradecemos por cada um aqui presente. Senhor, que a tua voz, o teu amor possa ter ultrapassado os nossos limites de compreensão, Senhor. Que possa ter alcançado essas pessoas e que tão logo elas possam expressar o que sentiram, Senhor. Que sentiram o teu abraço, que sentiram o teu mover, que sentiram o teu carinho e que eles entenderam, Senhor, o teu chamado, entenderam essa responsabilidade que nós temos de estar passando para cada um daqueles que estão nos assistindo. Muito obrigado, meu Paizinho querido. Muito obrigado mesmo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Basta uma palavra tua, os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, os montes se moverão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois eu sou mais que vencedor, pois eu sou mais que vencedor. Bom, fazendo jus às lembranças que nos deram ali, né? Os alertas. Amanhã o nosso pastor está fazendo aniversário, né? Então foi pedido ali, não esqueçam de orar pelo pastor Maurício, pelo aniversário dele. Então estou aqui, vou fazer a oração por ele, tá? Bom, pastor Maurício, que Deus te conceda mais e mais e mais anos, né? Que o Senhor continue sendo esse ser humano humilde, atento, brother, né? É a palavra dele, né? E que Deus nos conceda por muito, muito tempo o Senhor é nosso convívio. Paizinho querido, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Senhor, para te agradecer pelo dia de amanhã já, Senhor.
teu servo completará mais um ano, ó Deus. Por isso, abençoe, Senhor, derrama sobre ele, sobre toda a família, Pai, a tua unção, a tua paz, o teu amor, e que ele seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Vou impetar a bênção. Pode, meu pastor? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a consolação do doce Espírito Santo de Deus esteja sobre nós e sobre todo o povo espalhado sobre a terra, não somente hoje, mas para todo sempre, e que a igreja do Senhor diga amém. Aleluia. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. E olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. E eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Sim, Deus, eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Aleluia. Dores, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Vou deixar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Graça e paz para todos, amém.